Olá, muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pelo YouTube, pelo Facebook, para você também que nos acompanha pelo canal 16, NET Claro, canal da TV Câmara Caxias. É uma alegria estar com vocês. Eu sou Marisol Santos, vereadora em Caxias do Sul e com muita alegria presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. A gente está iniciando, nesse momento, mais uma palestra do nosso terceiro ciclo de palestras sobre altas habilidades. Hoje, a nossa última palestra do ano, a nona palestra desse ano, é isso aí, tem gente que vem nos acompanhando desde a primeira deste ano, lá de março. Todos os meses a gente vem tratando de temas importantes sobre altas habilidades. Esse já é o terceiro ciclo, começamos lá em 2021, junto com os colegas vereadores que integram essa frente parlamentar. Em 2022, realizamos o segundo ciclo e agora, terceiro ciclo de palestras se encerrando hoje. E esse ano a gente focou muito mais, né? Diferentemente dos anos anteriores, em que a gente falava principalmente na questão da superdotação nas crianças, né? Na identificação nas crianças, a gente tratou esse ano, até por conversas com várias famílias, porque a gente percebia que muitas famílias, aliás, tinham dificuldade de identificar os filhos porque não achavam nada tão diferente, porque eles mesmos não tinham se reconhecido, se identificado ao longo da vida como superdotados. Então, a gente definiu que esse ano trataria muito mais, né, dos adolescentes e dos adultos, e a gente tem falado bastante sobre isso com profissionais renomados, especialistas, pessoas que discutem, que debatem, que trazem à luz várias informações sobre esse tema tão importante. Muito boa noite para todos vocês que estão conosco mais uma vez, agora, aqui, ao vivo, ou para você que já está aí, né, nos próximos dias vai nos acompanhar pelos vídeos também. A gente tem muita vontade de que esse material se espalhe, porque nós temos certeza absoluta de que a informação é essencial para a gente combater alguns preconceitos, para a gente combater muitas vezes a falta de entendimento das pessoas e melhorar, obviamente, a qualidade de vida dos nossos altamente habilidosos, né, ou auto-habilidosos, superdotados, enfim, e das suas famílias, que muitas vezes ainda sofrem com essas situações do preconceito, da ignorância, no sentido mesmo de ignorar o assunto, e a gente precisa ir mudando isso nesse momento aos poucos, mas a gente quer que isso aconteça com a maior agilidade possível pelo bem de todos. Bom, vamos lá. Quero lembrar vocês, então, que essa é a nona e última palestra do ano e que hoje a gente está falando com alguém que está lá longe. Quando eu falo lá longe, é lá longe mesmo. Então, a gente vai chamar para vir para a sala. Querida Lorena, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar aqui conosco. A Lorena Borges da Rocha. A Lorena é coach especializada em adultos com superdotação. E ela está falando da França, ela mora na França, ela é franco-brasileira, ela faz acompanhamento de adultos com superdotação em português, em francês, no mundo todo. Ela tem no Instagram um perfil que é muito legal, que todo mundo tem que acompanhar, todo mundo que tem interesse no assunto, que é o Cérebro em Ebulição, mas ela vai falar mais sobre isso conosco aqui. Lorena, muito bem-vinda, muito obrigada aí de Boa longe, no noite. invernão da França, ter topado Sim, falar conosco um pouquinho, tirar um pouco aí do teu tempo, né? Para nos trazer também algumas informações importantes. E deixa, antes da Lorena começar, só lembrar as pessoas que essa nossa palestra, a nona, o título é assim: A superdotação na idade adulta, como lidar com uma mente em ebulição. Beijo, muito obrigada, boa noite, que bom te ter aqui. obrigada, obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Apesar de já estar bem tarde aqui na França, aqui já são 11 horas da noite, mas é um prazer realmente poder sempre estar compartilhando com vocês conhecimentos
franceses, né, da cultura francesa e da visão francesa da superdotação. Então, eu até comentei bastante hoje, essa semana eu comentei bastante na minha rede, contando que hoje eu ia explicar por que que o meu canal chamava Cérebro em Ebulição e ia contar um pouco mais sobre o que eu chamo, né, de mente em ebulição e principalmente trazer algumas ferramentas para a gente lidar com essa mente. É isso. Um prazer Muito estar legal. aqui com vocês. Lorena, muito obrigada de novo, né? Vocês viram aí, já temos uma diferença até de horário. A Lorena se disponibilizou, né? Se dispôs a conversar conosco, então a gente quer mesmo é te ouvir. Eu vou sair da sala agora, porque quem está aqui conosco já está interessado em saber um pouco mais dessa tua experiência. Só vou dar um spoilerzinho. Obviamente, a gente já viu até por essa fala tão tranquila aí, né? Lorena também identificada com altas habilidades de superdotação, mas ela que vai contar. Lorena, fica aí à vontade, que a sala é tua agora, a gente quer te ouvir. Obrigada, obrigada, obrigada. Pois é, hoje eu vou trazer para vocês, então, né, o tema da superdotação na idade adulta, já que é o assunto que eu sempre trato nos meus canais, e como lidar com essa mente em ebulição. E aí eu trouxe já uma imagem para vocês, né, desse cérebro diferenciado, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Acho que ainda tem gente aí que não me conhece, mas vale a pena eu me apresentar, né? Meu nome é Lorena Borges da Rocha, eu sou franco-brasileira, mas eu moro na França já no total dos anos há mais de 20 anos. Sou adulta superdotada, né? Identificada já há alguns anos, né? Mas eu estava até comentando agorinha, eu sempre tive um percurso escolar e sempre assim excelente. Não havia as pessoas à minha volta não tinham muita dúvida sobre o fato que eu tinha superdotação, mas eu fui identificada realmente só há alguns anos quando eu decidi realmente passar pelos testes. Eu comecei estudando arquitetura e urbanismo, eu tenho 2 mestrados aqui na França. Eu trabalhei durante 12 anos, né, numa área de gestão de equipes na área de construção, dirigi muitas equipes e dirigi também equipes de pessoas superdotadas, que dentro da empresa chamava equipes de alto potencial. E eu comecei a estudar o assunto justamente já nessa época, quando eu fazia a gestão dessas pessoas, né? Eu tenho várias formações na área de acompanhamento de pessoas atípicas, né? Sou mais especializada em superdotação, mas também estudei o TDAH. Eu sou coach formada pelo sistema francês, que é um sistema universitário, a gente estuda o coaching dentro da universidade, e estou terminando a faculdade de psicologia agora. Em 2020, aí eu vou contar para vocês um pouco do canal Cérebro em Ebulição. Tudo começou lá em 2020, num encontro que eu tava com pessoas aí do Brasil, e eu comentei um pouco sobre a superdotação através, na verdade, da sensação de uma mente em ebulição e da vontade que poderia existir, né, nessas mentes em ebulição de apertar o botão desliga. E aí foi um sucesso. Na época, eu lembro que eu recebi muitos pedidos para que eu trouxesse mais conhecimento sobre o assunto para o Brasil, né? Todo mundo me pedindo, Lorena, fala um pouco mais sobre isso. A gente nunca ouviu falar, né, na superdotação na idade adulta. E foi aí, né, nessa época, inclusive, quase não se falava de superdotação na idade adulta pela internet no Brasil. Não tinha quase vídeos nenhum, assim, eu acho que nem tinha mesmo. Se falava muito de superdotação na infância, principalmente na área escolar, mas não se falava na idade adulta. Então eu tinha começado, né? Comecei meio timidazinha, né? Com o canal Cérebro em Ebulição. Para mim, assim, eu não sou tímida, mas eu tinha que fazer muito esforço, porque eu quase não praticava português na época. Eu precisava fazer muito esforço também para me comunicar pela internet, porque era muito difícil, né? Apresentar a minha imagem. E aos poucos, né? Eu fui conseguindo justamente gerar um pouco mais esse estresse. Então, para mim, o nome cérebro em ebulição, ele vem dessa sensação que nós podemos sentir de ter uma mente que nunca para, um excesso de pensamentos, de sensações, de percepções, de conclusões e uma vontade, né, da vontade que muitos possuem, sentem de possuir um botão desliga para esse cérebro que funciona a 1.000 km/h, né? Hoje eu atendo adultos, né, em busca do seu pleno potencial, numa perspectiva muito mais positiva da superdotação, como sendo
mais um fator protetor e potencializador de sucesso. Eu acompanho para que esses adultos encontrem seu verdadeiro lugar no mundo, tanto com as suas dificuldades, mas principalmente identificando as suas facilidades. E, além disso, eu trago conhecimento da superdotação, como ele é vivido nos países de língua francesa, né? Para mim, que é uma visão que vem completar a visão que é vivida hoje no Brasil. Bom, se faltar palavras em português para mim hoje, gente, eu vou tentando, né? Vou tentando encontrar. Sempre falta uma palavra. Quem atende comigo sabe que sempre falta palavras, mas eu vou tentando fazer como dá. Então vamos lá. Quero trazer para vocês um pouco a explicação do que como nós chamamos hoje aqui na França a superdotação. Na França, nós utilizamos o termo alto potencial intelectual. Eu gosto muito, vou falar em francês para vocês, o potentiel intellectuel. Eu adoro esse termo porque eu acho que ele faz muito sentido. É um potencial. Se desenvolvido, ele pode, né, se transformar em alguma coisa, mas se não for desenvolvido, ele será sempre um potencial, apenas um potencial. Opa! Acabou que ele passou para outra. A definição que eu gosto muito essa definição que eu trouxe para vocês é uma referência de um livro que eu gosto muito aqui na França, da Pascal Michelon, que é um livro que chama Dentro do Cérebro dos Autopotenciais, né? Como compreender e viver melhor com a superdotação graças à neurociência. Ela diz, né? Um autopotencial refere-se a um funcionamento intelectual fora do comum, ou seja, que ultrapassa a média conhecida para a maioria da população. Este pode ser avaliado por meio de um teste de QI, uma ferramenta para medir a inteligência, traduzida em funções ou capacidades cognitivas, memória, concentração, linguagem, raciocínio, velocidade. Então, aqui na França, nós fazemos um teste né, é feito pelo teste de QI, que é necessário obter pelo menos 130. Na Bélgica, por exemplo, e vou falar para vocês mais da francofonia de maneira geral, né? Na Bélgica, o limite é de 125, né? É uma opção muito mais estatística. A França escolheu definir a população com 2 desvios padrões em relação à média, já a Bélgica escolheu isolar 5% da população, dizendo que 5% da população é superdotada. Então, é questão muito mais de escolhas. Mas, então, assim, não é muito fixo, né, esse limiar de mínimo de QI para se dizer que tem ou não alto potencial. No caso, é a equivalência da superdotação. Gostaria só de lembrar que, na verdade, o teste de QI ele não tem uma pretensão de medir a inteligência de uma pessoa, mas somente a inteligência traduzida em funções cognitivas. Não vou entrar muito no detalhe sobre isso hoje, porque não é o objeto não é o objetivo da palestra, mas é bem interessante a gente ter isso em mente, que ele não testa a inteligência da pessoa, as inteligências da pessoa, né? Mas a inteligência traduzida em funções cognitivas. Aí eu vou trazer um pouco mais. Além do QI elevado, existem outras características, né? Outras características que provêm muito mais de uma observação clínica atual, né? Portanto, todos os superdotados não possuem todas as características, mas observa-se que, de maneira geral, eles possuem essas manifestações, né? Aí vem um universo mental intenso, pensamentos que se sucedem rapidamente, ideias que se confundem e uma multiplicidade de perguntas, uma fluidez e uma velocidade de pensamento, uma grande curiosidade, um prazer de sentir o cérebro trabalhar e o gosto pela complexidade dos assuntos, um desencadeamento de pensamentos, que é o pensamento divergente, e que eu trago uma referência francesa que a gente chama de pensamento em arborescência, né? Por essa sensação de ser uma árvore com galhos e tal. Dúvidas e questionamentos constantes, um funcionamento cognitivo intelectual excepcional, porém, essas pessoas, elas não se sentem necessariamente dotadas de uma inteligência superior. Então, são seres que, apesar desse funcionamento muito eficaz, eles sempre questionam o fato deles não serem tão
inteligentes assim. Eu digo que o superdotado ele tende a olhar muito mais para tudo aquilo que falta dentro do universo ainda para ter como conhecimento do que para olhar para dentro dele mesmo e perceber que ele já tem uma grande capacidade de conhecimento. Então, inclusive, essa faz parte do trabalho que eu costumo fazer com as pessoas para elas aprenderem a trabalhar a confiança já no que elas possuem, né? E menos olhar para aquilo que está faltando. Durante muitos anos, nós acreditamos que a superdotação ela merecia ser estudada e acompanhada apenas na infância. Isso em todos os países, né? E tem poucos anos que iniciou-se uma maior democratização da superdotação em adultos, que começamos realmente a falar sobre o assunto. O primeiro livro de grande público que trata sobre esse assunto aqui na França, ele foi lançado em 2009 pela uma das autoras que é bem conhecida, Jeanne Sciot-Fachin, que eu sempre até comento sobre ela lançou um livro grande público e começou a falar sobre o assunto da superdotação na idade de adulta. Mas a literatura ela só se identificou perto dos anos 2020, então é muito recente aqui, inclusive, o fato de realmente se tratar da superdotação na idade adulta com muita facilidade, que se trate nas mídias, né? A gente tem, inclusive, até uma série de televisão aqui com superdotados, né, na idade adulta. Então, é bem recente que se fala tão abertamente nos países de língua francesa. Eu sei que no Brasil também é bem recente que a gente fala e ainda existem muitos mitos, infelizmente, ainda existem muitos mitos que precisam ser vencidos. Mas e aí, né? O que é essa mente em ebulição? Né? Eu vou já falando para vocês, eu não vou falar sobre Dabrowski, tá? Não é o meu foco, não é o meu foco, porque por aqui na França ele não é uma referência nos estudos de superdotação. As pessoas até acham isso bem estranho, mas aqui não é uma referência para nós nos estudos de superdotação Dabrowski, então, portanto, eu não vou citar nada que tem respeito a essa teoria, apesar de eu gostar muito da teoria, eu ter conhecimento sobre ela, mas eu já não vou citar. Bom, para compreender plenamente o fenômeno da superdotação, eu gostaria de abordar hoje um dos aspectos do funcionamento que eu chamo de mente em ebulição, que é muito mais uma hiperatividade cerebral, né? É a hiperatividade cerebral do superdotado. Imagine uma mente que está constantemente em ebulição, gerando ideias, pensamentos a uma velocidade vertiginosa. Essa é a imagem que muitos têm quando ouvem falar de uma mente em ebulição ou uma mente que tem hiperatividade cerebral. É como se o pensamento não pudesse ser contido, né? Uma fonte inesgotável de criatividade, de curiosidade, de perguntas, de questionamentos e de ideias. Essa intensa atividade mental é frequentemente uma das características dos indivíduos superdotados, que possuem, então, como eu falei agora para vocês, uma capacidade de processamento cerebral muito importante. No entanto, essa hiperatividade cerebral, ela pode se tornar um grande desafio quando ela não é devidamente estimulada ou não é devidamente organizada, né, dentro da mente. A falta de estímulo intelectual, o tédio intelectual, inclusive, né, adequado, ele pode resultar, inclusive, né, numa grande frustração para o adulto superdotado. E é aí que a falta de estimulação, né, ela entra em cena. Os superdotados que têm uma sede insaciável por conhecimentos e desafios intelectuais, e quando não encontram oportunidades de realizar essa sede de conhecimento, eles podem se sentir subutilizados, né, desmotivados, isso acontece muito, inclusive, na área profissional. Aí algumas pessoas superdotadas, eles ficam buscando, né, tentar acalmar a mente, buscar um silêncio no cérebro, né, por meio, e-mails, inclusive, de canalizar essa mente. Acho que saiu do ar o PowerPoint, mas vai voltar. Tem nada não. Eu vou falando para vocês. Então, eles desejam encontrar um botão desliga. Eu acho isso muito interessante. Eu já ouvi várias pessoas falar para mim assim, ai, Lorena, eu queria tanto ter um botão desliga na hora de deitar na cama, assim, ó, eu vou lá e aperto o botãozinho e durmo tranquilo, em vez de ficar aquela mente, aquele tanto de coisa e tal, né? E para essas pessoas, essa grande capacidade de raciocínio, de estabelecer conexões em ideias, ele se transforma numa dificuldade, acaba se transformando numa dificuldade.
e ficando assim, né, uma atividade mental que é muito cansativa. Mas aí, eu queria falar para vocês qual é a ligação, então, entre a superdotação e uma mente em ebulição, e vale a pena eu trazer um pouquinho só de conhecimento sobre o cérebro desse superdotado, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso, para deixar mais tempo para a gente falar sobre o resto. O que eu acho muito importante explicar aqui é que existe o funcionamento cerebral do superdotado, ele pode ser visto através da neurofisiologia, né? A neurofisiologia da superdotação é o estudo do funcionamento cerebral de pessoas superdotadas. É um campo de pesquisa que ainda está em constante evolução, né? Existem ainda acho que ainda muita coisa para ser estudada, mas ainda, já hoje, nos dias atuais, nós já temos vários estudos que são feitos com imagens cerebrais de superdotados. E aí a gente já se observa que existem diferenças estruturais e funcionais, né? Com esses estudos de imagem cerebral, como ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de posítrons, já revelaram que existem algumas diferenças estruturais e funcionais em cérebros de indivíduos superdotados. Por exemplo, existem áreas do cérebro que são relacionadas ao pensamento criativo, solução de problemas, né, processamento de informações, que parecem ser mais ativas, mais densamente interconectadas em pessoas superdotadas. Inclusive, observa-se que a mielina ela é mais densa, né, o que traz, na verdade, uma compreensão mais rápida, uma intuição, metáforas muito mais facilmente. Existe um maior número de sinapses, uma ativação maior de certas áreas, né, uma excitabilidade maior, inclusive da amígdala, o que traz um pouco a hipersensibilidade emocional, a empatia do superdotado, que é muito grande, uma taxa de sono paradoxal que é bem elevada, né, o que acaba trazendo a maior plasticidade cerebral, né, que nós podemos, com a maior capacidade de se adaptar e de mudar a resposta de estímulos, né, de se adaptar muito mais facilmente aonde nós estamos. Mais massa cinzenta em algumas áreas do cérebro. Então, assim, é bem interessante, existem vários estudos, eu já até fiz no ano passado uma palestra sobre esse assunto, existem vários estudos que mostram realmente que é um cérebro diferenciado, né? Não existe, e realmente existe um cérebro diferenciado. Então, essa mente em ebulição na superdotação, ela é favorecida também por esse cérebro que acaba ajudando bastante, né, a acelerar o processo. Mas e aí? Tá. Nós temos uma mente em ebulição, né? O superdotado tem uma mente em ebulição. O cérebro da pessoa superdotada, ele é realmente notável. É um cérebro bem diferente. Ele possui uma capacidade de lidar com uma quantidade impressionante de informações que vai muito além da média da população, né? Eu diria assim, imagina um computador, um cérebro que é como um computador, né, de alta velocidade, capaz de processar dados com incrível rapidez. A gente observa, inclusive, pessoas que realmente raciocinam realmente muito rápido, elas tendem, inclusive, a pular palavras, a falar muito rápido e a ter um raciocínio, né? Eu, geralmente, sou muito assim, em francês até mais, em português eu tenho menos fluência, então eu falo menos rápido, mas em francês eu falo muito rápido. mais. E, assim, os pensamentos vêm tão rápido que a gente tem dificuldade até para comunicar. É um treino, tá, gente? Eu treino todos os dias para tentar falar mais tranquilo. Às vezes, nos primeiros vídeos, as pessoas ficavam assim, ai, você fala mais devagar. Eu falo assim, gente, vocês não têm noção. Para mim, é quase uma violência comigo mesma tentar falar devagar para ver se eu consigo me fazer entender. Mas é isso, né? Só que a superdotação, ela não se limita apenas a processar informações, né? Ela vai muito, muito mais além disso, né? Ela cria conexões rápidas entre diversas situações. É como se as nossas mentes elas fossem privilegiadas e capazes de ver um quadro muito complexo e todas as peças do quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Uma das grandes capacidades da superdotação é essa, de observar o todo, né, e de conseguir encaixar todas essas informações e criar novas informações, que é a criatividade, né? Usar várias informações para criar novos caminhos. Essa habilidade, né,
que ele tem, assim, essa habilidade de raciocínio, de encontrar relações entre ideias, é o que realmente diferencia as mentes superdotadas da média. Eu gosto muito de explicar isso, porque, assim, essa é uma das grandes capacidades que a gente tem que vale a pena ser valorizada. Por que essas mentes são muito rápidas? Porque nós temos uma mente muito rápida, né? Isso também releva alguns desafios complexos, né? Nós precisamos de complexidade, nós ansiamos por desafios que estimulem nosso intelecto, né? Eu vejo tem gente que gosta de resolver problemas. Eu pratico muito testes de inteligência emocional e dentro dos testes a gente observa um pouco as qualidades, né, que as pessoas possuem, né, os talentos que as pessoas possuem. E geralmente a resolução de problemas é um do primeiro, assim, ó, faz parte dos primeirinhos. Gostar de resolver problemas complexos, diferentes, isso faz muito parte. Porque é um grande desafio para a gente. É o que traz uma estimulação que é uma das características marcantes da superdotação. Quando essa necessidade de estimulação não é reconhecida ou satisfeita, aí vai surgir os problemas. O cérebro, né, ele vai sempre em modo hiperativo, que está precisando trabalhar, e aí não sendo atendido, né, ele vai ter dificuldade, nós vamos ter dificuldade para controlar essa sede, essa fome por trabalho, por resolução de problemas. Então, além disso, a falta de estimulação, ela também nos leva a uma sensação de dispersão, né? Aí nós temos imagina a gente estar com várias ideias brilhantes, mas não sabe para onde começar, né? Não sabe para onde que a gente vai aplicar essas ideias brilhantes, e aí vem essa sensação frustrante, desafiadora de se dispersar, de não conseguir focar em nenhum assunto, porque é uma mente que está precisando de uma estimulação muito regulada. Então, ali eu coloquei, né? Geralmente, o que eu vivo, que é uma mente hiperativa, uma sensação de dispersão, é o que eu estou precisando de uma estimulação. Mas quem fala estimulação é uma estimulação adequada e não um excesso de estimulação. Eu preciso de uma estimulação que seja adequada à minha necessidade, né? E aí eu gosto de falar da questão do QI. A questão do QI ela traz um pouco de conhecimento, porque a gente sabe que dependendo do QI da pessoa, e ali pode ser, eu digo até a partir de 100, tá? A partir de 100 do QI, a partir de 100 do QI, a gente, até do começo, diria até de todas as etapas de QI, pouco importa o QI que a pessoa tem, ela mostra um pouco a necessidade de complexidade que a pessoa vai ter e a necessidade de profundidade nessa estimulação. Né? Eu lembro de uma psicóloga que uma vez tinha falado para mim assim: Lorena, você está fazendo uma formação, mas você devia passar para o mestrado. Você está se sentindo muito hiperativo ultimamente, é porque está muito fácil para você, está muito simples o que você está fazendo. E é isso que tá te dando essa sensação de hiperatividade. Então, isso traz muito conhecimento para a gente. E aí vem umas duas perguntas, né? Sua grande curiosidade o leva a fazer perguntas sobre diversos assuntos e a elaborar teorias apenas pelo prazer de raciocinar. Sua busca por respostas o leva a fazer pesquisas na internet várias vezes no dia, a ler diferentes fontes de informações, a uma busca incessante por detalhes, nem sempre relacionados uns aos outros. E aí eu sei que tem gente que lê, começa um livro, começa outro, aí passa para um livro, passa para outro, olha na internet, fica aquela busca incessante de conhecimento, uma coisa assim que alimenta muito, mas que se nos dispersa muito, né? Então, muitos indivíduos superdotados, ele tem essa sede constante de conhecimento, encontrando prazer diário em se informar sobre uma ampla variedade de tópicos, né? Então, essa é uma necessidade. Mas é importante reconhecer que esse estado de questionamento incessante, ele pode ter outras causas, né? Essas causas podem estar relacionadas à superdotação, mas
podem também estar enraizados em outros distúrbios psicológicos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque nem sempre é só a superdotação. Pode ser superdotação com outras razões, pode ser só outras razões, né? Eu vou falar sobre isso, por exemplo, a ansiedade, a depressão, outras coisas. Mas se ele for ligado realmente à superdotação, pode ser interessante, né, de considerar que a pessoa enfrenta esse fluxo mental intenso, talvez porque ela não tenha plena consciência da sua necessidade de estimulação intelectual. E aí eu sei que tem pessoas assim que fizeram estudos brilhantes e depois começa no mundo do trabalho, trabalha alguns anos ali, já está com facilidade no trabalho, porque já tem muitos anos que trabalha, né? Eu vejo muita gente assim que está no trabalho e que passou grandes concursos, teve uma grande dificuldade para entrar num concurso público, passa o concurso e aí chega lá, anos depois, dentro do concurso, começa aquele tédio existencial terrível, né? Falta de sentido, falta de estimulação, etc. E aí começa a dificuldade, chega no final do dia, com a mente em ebulição, que eu costumo chamar, né? Essa incapacidade até de conter essa necessidade de pensar e de encontrar dificuldades. Eu gosto de falar que o nosso cérebro, assim, é como o nosso estômago. Imagina o estômago, ele é acostumado a todo dia comer um monte de coisa, né? Como aquela coisa, você dá um bolo, come um churrasco, come isso, come aquilo, e aí do nada você dá um grão de arroz por dia, né? E aí fica aquela coisa, aquela dor terrível, pelo amor de Deus, me dá comida. Eu quero comida. É a mesma coisa, né? A gente está acostumado a ter estimulação interessante e do nada acaba a estimulação. E não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Não pode dar bom uma coisa dessa. Mas e aí, eu tava falando, pode ser que seja superdotação ou que seja outra coisa, né? Pode ser outras coisas, e aí a gente pode pensar em transtorno de ansiedade, né? Uma ansiedade excessiva pode levar a uma mente hiperativa e a preocupação constante com problemas de pensamentos. A grande diferença com a superdotação é que a gente vai observar que os pensamentos eles são muito mais negativos, né? Eles vão ser muito mais ligados a um pensamento negativo, dentro da superdotação nem sempre, vai ser ligados a diversos assuntos variados. A gente tem também o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que frequentemente ele é associado à falta de atenção e hiperatividade motora, mas ele também pode envolver uma hiperatividade mental. E aí a pessoa superdotada com sintomas de TDAH pode até ser diagnosticada com TDAH por causa dessa semelhança, inclusive. O transtorno obsessivo compulsivo, né, que daí, mais uma vez, são pensamentos constantes e intrusivos que causam sofrimento. Então, a gente vê essa diferença justamente também porque é uma mente muito mais intensa, mas que é muito mais ligada a pensamentos mais negativos. A depressão, né, que tem uma mente em turbilhão, com pensamentos negativos, ruminação constante, a gente vê bem a diferença também pelos pensamentos negativos, distúrbios de sono, né? Uma pessoa que falta de sono pode também ter uma mente muito agitada, uma sobrecarga de informações, principalmente devido a uma exposição constante a estímulos digitais, tecnológicos, né? E aí a gente sabe que normalmente esse tipo de mente, se quando tiver uma acalmada, para de estar tendo essa sobrecarga de informações, normalmente a mente diminui, né? A intensidade diminui. A gente consegue fazer uma diferença, né? Entre cada um. Normalmente, um profissional de saúde, ele consegue fazer a diferença. Mas e aí? Como que a gente lida com essa mente em ebulição, né? Justamente, como que a gente... Vou trazer para vocês algumas técnicas que eu costumo justamente até trabalhar com elas dentro dos meus atendimentos. O primeiro deles, e quem me conhece sabe que é meu preferido, autoconhecimento, pessoal, autoconhecimento, né? A superdotação ela é muito mais o processo, não somente o resultado. É justamente essa estimulação que a gente constrói, né? Adequada, esse processo gostoso de
buscar uma leitura que a gente goste, de buscar assuntos, estudar assuntos diversos e variados. O superdotado, ele é muito mais um generalista, né? Estuda diversos assuntos do que um especialista que vai buscar estudar até no detalhezinho. Ele geralmente chega a um certo ponto, ele fala assim, pronto, já sei o suficiente, vou passar para o próximo. Então, né, a gente gosta do processo, né, gosta daquele processo todo de entender. Então, compreender suas próprias características, aceitar a sua identidade de superdotado, né, isso é muito difícil geralmente. Muitas pessoas superdotadas, elas passam por muita dúvida, elas se sentem diferente dos outros também, né? Então, o processo de aceitação da sua própria identidade é muito bom. A gestão do estresse e da ansiedade, né? É muito importante também para o superdotado, é muito importante ele trabalhar isso e principalmente identificar os gatilhos de estresse, né, para poder, inclusive, encontrar estratégias eficazes para lidar com eles. A escolha de uma carreira que faça sentido, onde ele possa desenvolver as suas habilidades, interesses, paixões, isso é extremamente importante para ele, e também o seu desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento, o autoconhecimento como pessoa. Além das relações interpessoais, né? Isso muitas vezes é difícil para o superdotado, mas não porque ele é difícil. Ele geralmente é empático, então ele deveria ter facilidades, mas muitas vezes por não aceitar a sua identidade, ele tem dificuldade de estar com pessoas diferentes. Então, esse também é um trabalho que vale muito a pena ser feito. Autoconhecimento, pessoal. Guardem isso em mente. Autoconhecimento é tudo. O segundo é combater o tédio definindo objetivos claros e específicos, ter clareza sobre quais são as suas áreas de interesse, incluindo o trabalho, o aprendizado e o tempo de lazer. É muito importante a gente ter clareza do o que onde a gente se sente à vontade, quais são os assuntos que nos interessam. Eu sei que tem muita gente que acaba perdendo o interesse, né? Até por falta de estimulação adequada durante muitos anos, acaba perdendo em mente o que ele gostaria de aprofundar, o que ele gostaria de estudar. Se sente muita limitação também pela sociedade, né? De falar assim, ai, mas você é médico, você não pode gostar, por exemplo, de estudar espiritualidade. Ah, mas você é psicólogo, não faz sentido você estudar matemática. Existem muitos preconceitos, né, dentro da sociedade. Então, lutar contra esses preconceitos e se escutar muito mais para combater o tédio. Isso é extremamente importante. Então, definir objetivos claros e específicos, ter muita clareza do que você quer desenvolver, né? E aí, trabalhar em cima desses objetivos, eu acho que é uma das estratégias mais úteis, né? Para que a sua mente ela possa ser canalizada dentro de uma área que faça sentido para você. Eu até rapidamente falando para vocês, aqui na França, a superdotação ela é muito mais tratada por coaches do que por psicólogos, né? O superdotado aqui ele não tende a ir ao psicólogo não pela superdotação, ele vai por diversas outras razões que eu até citei para vocês agorinha, mas ele não vai pela superdotação. A superdotação é um assunto muito mais tratado aqui com coach porque ele vai para estabelecer objetivos, né, para se determinar objetivos, para estruturar onde ele quer chegar com o potencial dele. Isso é muito mais um trabalho de visão futura do que um trabalho sobre o passado, apesar de que um não impede o outro. Mas ter essa visão clara, né, sobre o que se quer fazer para o futuro é a melhor maneira de se combater o tédio, de trazer muito mais motivação, foco, né, desafio, sensação de realização. E isso é uma das melhores estratégias para combater uma mente em ebulição que eu citei para vocês. Outra coisa é compreender a origem da dispersão. Falei para vocês que, né, as duas maneiras que podem acontecer é a hiperatividade ou a sensação de dispersão. Então, compreender de onde vem essa dispersão, e aí eu coloquei até um botãozinho on-off aí, porque dá uma vontade, mas dá uma vontade, mas dá uma vontade. Não tem, mas vamos lá, tem como tentar desenvolver ele, né? Desenvolver esse mecanismo. Então, a questão até da autoconsciência, né?
compreender a origem da sua dispersão começa com autoconsciência, quer dizer, a capacidade de se observar e identificar quando e por que você se sente disperso. Falei para vocês agorinha do fato de que em um momento da minha vida eu ficava muito dispersa, eu entrava num processo meio de hiperatividade e ficava dispersa. E eu percebi que a cada vez que eu estava em estado de tédio, fazendo uma atividade que eu não gostava, eu entrava nesse processo de dispersão, de hiperatividade, então eu mexia no celular, aí eu olhava, buscava uma coisa na internet que não tinha nada a ver, quando eu via já tinha passado uma meia hora, eu não tinha feito nada, estava completamente dispersa, né? Então, aprender a se observar antes de que muito tempo se passe, quando você entrar nesse processo, qual foi o gatilho que me fez entrar? E aí, identificando esse gatilho, tentar analisar, né, a situação, tentar entender o processo interno que aconteceu, de ansiedade, de falta de motivação, e externo também, as distrações que existem no ambiente, né? Quer dizer, eu estou, por exemplo, estou na frente do meu computador, eu tenho 3 telas aqui no meu computador, aí imagina, eu tenho uma tela com uma pesquisa de um lado, uma pesquisa do outro, eu já sei que isso não vai dar bom, porque eu vou querer pesquisar para todo lado, eu vou querer fazer várias pesquisas. Então, quando eu preciso produzir, eu desligo as telas e fico só com uma tela, né? Eu tento limitar a minha sede eu penso, lembrando do estômago, né? Pensa, se ele vê ali na mesa cheio de bolo, de coisas e tal, né? Se eu ficar na frente dessa tanto de coisa boa, quem que não vai querer? Então, aprender também a ter hábitos e rotinas muito mais saudáveis, né? Estabelecer uma organização até para limitar um pouco essa sede de dispersão e essa sede de ebulição. Também trabalhar no gerenciamento do estresse, isso é bem importante, porque o estresse acaba causando muita dispersão, né? Tentar entender onde vêm esses estresses e aprender algumas estratégias de gerenciamento. Estabelecer prioridades também durante o dia, é muito importante a gente até aprender a estabelecer prioridades. Eu sempre gosto de falar, estabelecer assim 1 a 2 objetivos por dia. Então, e em alguns casos, principalmente se a dispersão ela for muito crônica, pedir ajuda, buscar ajuda de um profissional, que seja um médico, um psicólogo ou um coach, que seja, né? Mas ter ajuda de alguém que possa acompanhá-lo a compreender e gerenciar melhor essa dispersão. E também aceitar momentos onde você se dá a permissão de ser curioso, né? A gente precisa de um estímulo intelectual intenso, a nossa curiosidade, ela é um motor para o nosso desenvolvimento também, ela alimenta a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovação, né? Nós precisamos disso. Então, determinar momentos onde você se dá essa permissão de curiosidade, né, que é uma qualidade fundamental para nós. Então, estabelecer, talvez, por exemplo, alguns momentos da semana, onde você fala assim, esse momento eu estou bem, eu estou feliz de buscar essa curiosidade, tirar a culpa, inclusive, eu tenho, por exemplo, eu adoro, assim, eu sempre tenho uma pilha de livros, eu sempre tenho na minha prateleira, eu tenho essa parte aqui, por exemplo, ultimamente essa parte eu estou lendo todos esses livros ao mesmo tempo. Então, eu sempre, assim, leio um capítulo de um, começo o capítulo do outro, às vezes não termino, já passa para outra, porque eu sempre tenho uma classificação de quais eu estou lendo, em qual momento e quais os temas, né? Então, eu sempre tenho isso assim, eles são notados, eu sei. Então, se dar também essa possibilidade de não ler o livro inteiro, de ler só um pedaço, de ler 2, 3 páginas e tá tudo bem, você volta nele depois. Então, crie suas maneiras de se sentir estimulado, né? De organizar a sua curiosidade, né? Dá essa permissão para o seu cérebro de agenciar a curiosidade da maneira que ele quer. E bora lá, que eu quero deixar um pouco de tempo para a gente ter um pouquinho de pergunta. Cuidar da saúde física e mental, pessoal, é essencial, atenção à sobrecarga, né? Física, isso assim, acho que é uma das piores coisas. Nosso corpo, nós somos não somente, nós somos espírito, nós somos físico, nós somos emoções, nós somos
um todo, e isso é extremamente importante nós temos em mente. O superdotado, ele tende a estar muito, muito, muito mais no lado mental e muito pouco cuidar do físico. Então, é bom buscar desafios intelectuais, mas fazer atividade física de maneira regular, ter uma alimentação adequada, aprender a descansar do número de horas que é necessário, que o seu corpo precisa, né? Praticar meditação. Meditação, gente, é assim, eu recomendo sempre a mindfulness, que para mim é uma das melhores, para nós superdotados, é uma das melhores meditações para aprender a estar aqui no momento presente e aproveitar do que está acontecendo no momento presente e não estar o tempo todo se projetando em novas inovações, em outros pensamentos, em coisas, né? Eu sempre consigo regular justamente a minha mente em ebulição quando ela está voltando para o instante presente, né? Segurando o objeto, respirando, fazendo algumas respirações. A meditação é o melhor remédio para nossa mente, tá? Eu passando, né? E aí, dando já assim, né, uma grande resumida, né? Importância de escolher carreiras estimulantes, né? Nós precisamos disso, escolher carreiras que nos estimulem, que nos dê a possibilidade, né, de crescimento intelectual. E aí são campos de pesquisa, da ciência, tecnologia, engenharia, arte, música, educação, até política. Eu acho fantástico, Marisol. Acho fantástico. Eu deveria ter feito, deveria, quem sabe ainda um dia, né? Ainda faço carreira, que eu acho fantástico também. Variar tarefas, estar num processo de aprendizado contínuo, nossa mente precisa desse processo de aprendizado contínuo, que seja em qualquer área, que seja estudar fotografia, que seja estudar as plantas em uma outra época, que seja, né, observar planetas, que seja estudar matemática. A gente gosta dessa variedade e vale a pena a gente se dar essa possibilidade de viver né, essa curiosidade intelectual. Acho que é bem isso mesmo. E aí é isso. Se seu estado mental está constantemente em hiperatividade, você nunca para de pensar, né, se você frequentemente muda de interesse para interesse de uma atividade para outro, né, vale enfatizar aqui para vocês que a importância do autoconhecimento, do autocuidado para esses indivíduos com mente imperativas, né, mentes em ebulição, como eu falo, em um mundo em que muitas vezes valoriza a conformidade, a uniformidade do pensamento, é essencial reconhecer a diversidade das nossas mentes, né? Se você se identifica com a apresentação da mente em ebulição ou dessas mentes curiosas, né, da superdotação, é bom saber que você não está sozinho, saber que você faz parte né, de um grupo. Eu acho que sempre essa identificação, eu sempre falo, a identificação com a superdotação o primeiro processo é você se identificar também, é você você se reconhecer dentro desse funcionamento que não é um mito, somos pessoas normais, né? Os superdotados são pessoas normais do cotidiano, mas que têm algumas necessidades dentre elas a necessidade de estimulação. E eu até falei muito de intelectual, mas existe também muito artística, né? Eu, por exemplo, adoro estimulação artística, adoro manual também, sou muito manual, adoro muitas coisas. Então, existe uma diversidade de manifestações dessa paixão por aprendizado que é a nossa. É isso. Acho que existem diversas possibilidades de estudo, tanto da superdotação quanto da hiperestimulação intelectual. Ainda muita coisa para aprender, ainda para se descobrir nesse mundo sobre o assunto. Vale a pena a gente continuar buscando conhecimento sobre isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Foi meio rápido, mas deu para ter uma visão meio global. A nossa vontade é que não acabasse, na verdade é essa, porque estava bom demais de ouvir. Eu sempre fico um pouquinho em dúvida como é que ficam as minhas meninas sensacionais, as intérpretes de Libras, hoje a Jéssica e a Suelen, que estão ali
tentando interpretar, né, para nos dar mais acessibilidade, com a Lorena voando. Essa mente em ebulição, mas a gente estava aqui super atento a cada um dos detalhes. Lorena, que delícia te ouvir, que sensacional. É muito difícil só, ou pelo menos para mim foi, não sei, as pessoas fiquem à vontade para se manifestar, para te ouvir dizer lá no início dessa questão de uma Lorena com uma certa dificuldade inicial de falar em público ou de gravar na internet, né? Meu Deus, é sensacional te ver com essa tranquilidade de quem fala com a propriedade, né? De quem sente, de quem, né, vive isso, mas também de quem estuda muito e de quem acompanha e de quem orienta outras pessoas também. Muito incrível te ouvir. Eu queria dar um abraço rapidíssimo assim para algumas pessoas que se manifestaram aqui. Teve gente que está por aqui ou que passou por aqui e não deixou nome, então eu vou lembrando os que eu enxergo aqui. A Aline, a Milena, a Zaida, a Liz, a Ana, a Marcelo, a Juliana Salles, a Juliana Berg, a Denise, a Nicole, a Margarida, a Prof. Solene, a Lúcia está conosco, a Lúcia também, que é da Associação Gaúcha de Apoio, né, às Altas Habilidades de Superdotação, a Linda, que também entrou agora, que é muito bom, obrigada por compartilhar os conhecimentos. Entrou, não na palestra, né? Entrou agora aqui nos comentários. E eu queria falar muito da Júlia também. Júlia, absolutamente te reconheceu aí, né? A gente já ouviu falar tanto aqui nas nossas conversas dessa vontade de ter um botãozinho do desliga de vez em quando, isso a gente fala muito aqui. E a Júlia é coordenadora da parte de educação à distância do Instituto Federal de Educação. A gente tem campus em Caxias, tem campus em Bento. E o de Bento, Lorena, é responsável pelos cursos EAD da instituição, né, do Instituto Federal. E a Júlia, que é, obviamente, alguém com alto potencial intelectual, ela em parceria com a Frente Parlamentar, inclusive, criou um curso, né, gratuito, EAD, com noções básicas, os conceitos básicos da superdotação, que está disponível para todos. Depois é só nos procurar aí que também a gente passa os links, enfim, mas é muito fácil de encontrar. Bom, tinha uma pergunta que eu vi lá, a Júlia diz, total, me identifiquei muito com a fala da Lorena, muita meditação para acalmar a ebulição. A Júlia é sensacional, vamos compartilhar aqui, né, Júlia? Quando a gente começou a falar sobre essa possibilidade do curso, ela já tinha pensado sobre ele. Quando a gente pensou, bom, quem sabe a gente começa a discutir, ela já tinha todos os títulos e subtítulos de um curso que daria para ser uns 8. A gente teve que ir acalmando essa mente incrível em ebulição. Tem muitas outras mães aqui que eu tenho certeza que também que estão aqui, são mães educadoras que ou se reconhecem ou que reconhecem os seus filhos. A Juliana Berg, que também é uma estudiosa do assunto, Lorena, ela questionou um pouco, e aí sai um pouco desse assunto, mas eu acho que muita gente aqui está bem curiosa para saber, da questão do sistema educacional francês, principalmente na questão do atendimento às crianças, né? Tu tens um filho com alto potencial intelectual, né? Que uma identificação, imagino, desde muito cedo. Como é que é aí? Só para a gente conseguir compreender um pouquinho. Então, o sistema francês, até quem conhece aqui na França, existiu, porque ele morreu já tem pouco tempo, um grande estudioso aqui da França que chamava Charles Terrassier, acho que existem pessoas aí que devem até conhecer o Charles Terrassier, que foi um grande estudioso que lutou durante muitos anos, desde os anos 70, ele lutava na França pelo reconhecimento dessas crianças. Antes a gente chamava essas crianças de intelectualmente precoces, teve superdotado, né, que é o termo surdoué na França, e até chegar no termo alto potencial intelectual. Então, demorou muitos anos. A lei principal que ainda rege hoje, ela começou, acho que ela data de 2001 ou 2002. Então, é recente, né, o fato deles realmente terem reconhecido a existência dessas crianças. Dentro do sistema francês, aqui na França não existe a lei como no Brasil, não existe uma verdadeira proteção. Existe uma lei, né, um referente regional, existe uma referência regional que apoia essas crianças, quando testadas, né, num processo de aceleração ou não. A aceleração é super difícil aqui na França, é bem difícil ter aceleração de maneira geral, quase não tem. Tem que saber que aqui na França o sistema é público de ensino. Existem pouquíssimas escolas que são escolas particulares. A faculdade aqui não existe faculdade particular.
né? São sempre faculdades públicas. Então, assim, é um sistema que é muito controlado pelo governo. Então, o aluno superdotado, ele tem que realmente demonstrar uma grande dificuldade dentro do sistema escolar para necessitar uma aceleração escolar. Geralmente são alunos que foram muito precoces, né? Que aprenderam a ler muito cedo, aprenderam a escrever muito cedo e que demonstram uma maturidade emocional. Muitas vezes, por exemplo, o meu filho, o que aconteceu, ele foi testado, ele tinha 4 anos, ele ia entrar nos 4 anos quando ele foi testado. Então, ele fez o primeiro teste, o IPSI, né? Na época. E ele já sabia ler muito bem. Ele já sabia ler muito bem. Ele não tinha 4 anos, ele já sabia ler muito bem. Então, ele foi testado. A escola decidiu manter ele no. Aqui a gente fala maternal. Aí no Brasil, antes do pré-escolar. Acho que agora aí no Brasil é o primeiro ano, né? Antes do primeiro ano, aqui tem 3 anos de escola obrigatória. É educação infantil, a gente chama, né? Isso. A educação na França, ela é obrigatória a partir dos 3 anos. A partir do ano dos 3 anos, a criança tem que entrar para a escola. Então, ele foi mantido até o primeiro ano, né, o primeiro ano, ele foi mantido no último ano da pré-escola, dessa fase. Ele foi mantido, ele ficou 2 anos nessa fase. Aí ele pulou o primeiro ano e foi para o segundo ano, porque eles esperaram ele amadurecer um pouco mais, crescer, ter um pouco mais de tamanho também, para depois fazer a aceleração escolar. Então é um acompanhamento muito interessante. Aqui na França existe psicóloga escolar que ela é dedicada a um grupo de escolas. E a psicóloga é paga pelo governo, né? Então é ela que faz a identificação, é ela que observa essas crianças no cotidiano para ver como elas estão evoluindo, etc. A gente fala muito sobre aqueles números, né, inicialmente de 13,5% a 5% da população mundial com superdotação. Hoje, né, já se fala que seria muito mais que isso, talvez de 10 até 10%, 11% às vezes, quando inclui-se outras formas, né, não apenas a questão acadêmica, por exemplo, né, Exato, acadêmica exato. intelectual. Isso é uma coisa que vocês percebem aí também, um índice semelhante a esse? É, Existe algo como estatísticas ou a gente ainda tem dificuldade, como no Brasil, para esse reconhecimento? a França usa o 130 de QI. Então, eles não são muito nas outras inteligências. Quer dizer, a aceleração, ela só se faz pelo teste de QI, ela não se faz pelas outras inteligências. Agora, a aceleração escolar, não a adaptação do percurso escolar. Porque aqui tem também a adaptação do percurso escolar. Quer dizer, a criança, ela pode também ter, dentro de toda a sala de aula, existe uma parte onde ele tem igual ao meu armário aqui, ó, tá vendo? Eu falei, vai faltar palavra para mim, né? Cada criança tem um espacinho assim para ele, com trabalhos Armário no com nicho, a gente chama, eu acho, isso, né? armários com nichos, isso mesmo. Cada um tem o seu. Então, eles têm um trabalho adaptado. Então, as crianças que têm mais facilidades, as professoras colocam tarefas para eles fazerem, né? Quando eles sentem vontade, eles têm livros adaptados para o nível deles de leitura. Então, eles têm essa possibilidade de estudar mais se eles tiverem necessidade. Então, as outras inteligências acabam também, né? A mais criativa, ele tem a possibilidade de buscar desenhos para poder colorir ou fazer outras coisas, né? Leitura, né? Tem muita criança que é muito boa para escrever histórias e tal. Então, acaba sendo atendido nesse sentido. Mas não há estatísticas. A gente ainda sofre um pouco, eu acho, com isso, né? Mas tem algumas coisas que tu falou ali que eu acho super, super importante, que a gente também trata muito. E eu acho que a base disso mesmo, quando tu fala e tu citou com bastante ênfase isso, a questão do autoconhecimento, né? Desse se perceber. E eu falo isso porque todas as vezes que a gente tem alguma possibilidade de fazer uma conversa, uma palestra, um bate-papo qualquer, em que a gente coloca um pouquinho, e a gente usa muito essa expressão de que a gente coloca um pouco de luz sobre esse tema, que para muita gente, apesar de não ser tão novo, para muita gente às vezes é novo, sempre tem alguém que diz: opa, acho que eu me identifiquei com isso. Acho que eu me enquadro nessas características, né? Como é que é, assim, o que que a gente pode, da, da tua maneira, assim, não é nem o aconselhar, mas é algum tipo de orientação para essas pessoas que, de repente,
começam a ouvir algo sobre isso e começam a perceber que talvez possam estar também, né, nesse grupo, nessa condição. É bem isso mesmo. Inclusive, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Lorena, eu me identifiquei um pouco com o seu conteúdo, mas eu não sei qual é o próximo passo, né? Eu sempre aconselho assim: eu estou na idade adulta, eu não preciso mais de uma validação oficial. Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso saber quais são as minhas necessidades. E aí, por isso que agora eu estava falando, é aceitar as suas necessidades, é aceitar que eu sou curioso, aceitar que eu gosto de leitura, aceitar que eu gosto de ser mais reservado. Eu até nem falei muito sobre a questão da hipersensibilidade, mas é aceitar as suas condições. Eu acho que na idade adulta é saber adaptar o ambiente onde eu estou, né? Saber adaptar o meu trabalho. Então, esse conhecimento de si consigo mesmo, até não tanto com a superdotação, mas de si consigo mesmo. Como eu me identifico com o assunto e aos poucos eu vou vendo que faz realmente sentido, eu deixo amadurecer esse assunto e se eu realmente sentir necessidade, porque eu preciso dessa validação, porque eu preciso e não porque a sociedade precisa dessa validação, aí vale a pena talvez buscar um teste que seja talvez até mais adaptado à idade adulta. Eu sei que existem outras maneiras aí no Brasil que são praticados os testes, né? Então vale a pena eu buscar uma identificação oficial, mas porque eu sentia necessidade em algum momento, né? Eu até contando para vocês que eu busquei a identificação muito mais tarde, porque eu não sentia essa necessidade. Eu tinha muita facilidade nos meus estudos, eu sempre tive muita facilidade em tudo, eu não sentia essas necessidades. Mas em um momento ali, meu filho tinha 2 aninhos, eu queria entender como eu era para também poder explicar para ele como ele era, né? Mais tarde. E eu acho que isso foi muito bom. E esse momento foi muito bom eu ter feito. É, acho que foi mais para dar assim, uma explicada, inclusive até no meu modo de funcionamento. O teste traz muitas explicações também sobre o nosso modo de funcionamento, né? Então, eu acho que em um certo momento vale a pena depois passar para o teste, mas não no começo. Eu acho que essa questão de compreensão é importante até para o fortalecimento em relação a outras pessoas, né? Porque a gente vê aqui, a gente está falando de adulto, agora a gente falou do teu pequeno, que é pequeno, mas tem uma questão que a gente já tratou também nas palestras, que é em relação aos adolescentes. E aquele É momento em que outra. eles têm muita dificuldade de aceitação de forma normal, né, para os adolescentes típicos. Imagina nesse caso, para os atípicos conseguirem se compreender, conseguirem se fortalecer nas relações com outras pessoas, com os colegas, né, com essas diferenças. Eu acho que aí se torna ainda mais importante, né? Exato. Não, a adolescência, eu acho que a adolescência, eu estava falando realmente da idade do adulto, né? Aquele que já saiu do sistema escolar, que está trabalhando. Eu acho que enquanto a pessoa ainda está no sistema escolar, que seja até na universidade, o teste ele é importante. Eu acho que ele traz muita explicação e ele traz uma validação externa, né? Ele traz uma validação externa do funcionamento e traz muita explicação sobre o modo de funcionamento. Eu acho que para o adolescente que tem uma dúvida, eu acho que o teste é essencial, né? O teste, o processo de identificação é realmente essencial. Acredito que seja importante nesse momento para o processo. Vamos lá, o Gustavo Matos, deixa eu só dizer que o Francisco Alexandrino também mandou um i aqui para ti. O Gustavo está dizendo o seguinte: eu gostaria de fazer uma pergunta, Gustavo Matos. Já que estamos falando da superdotação na idade adulta, como lidar, ajudar superdotados adultos que, por conta da multipotencialidade, é impossível uma identificação? Ele fala identificação de carreira. Por exemplo, a escolha de uma carreira específica acaba sendo sempre frustrante porque não há um desenvolvimento plural de potencialidades. Olha, eu vou falar. Primeiro, eu acho que, assim, ter talvez um acompanhamento, inclusive, de um profissional para identificar as áreas de prazer. Só para dar um spoiler, eu tenho hoje 5 profissões diferentes, né? Eu tenho cinco profissões diferentes e estou muito satisfeita e eu fico procurando tempo para ter mais. Mas por enquanto não está tendo espaço dentro do meu dia de 24 horas. Mas eu acho que é isso, eu acho que é diversificar também, né? E buscar
buscar vários campos. É muito difícil para o superdotado ficar na mesma profissão muitos anos. É muito frustrante para ele ficar no mesmo campo, né? Ainda bem que o mundo de hoje vai proporcionar, eu acho que está proporcionando, e a tendência é proporcionar cada vez mais essas passarelas entre diferentes profissões, né? Mas eu acho que acompanhar e também a gente não precisa usar os potenciais só na área profissional, né? Por exemplo, eu adoro, tá falando agorinha que eu adoro tudo que é muito manual. Eu uso dentro do meu espaço de lazer, eu faço costura, eu adoro culinária, eu adoro várias outras coisas dentro do meu espaço de lazer também. Eu não preciso só dentro da minha profissão estar usando as minhas potencialidades, eu posso usar elas também nos espaços de lazer. Muito bem. Lorena, a gente conversaria contigo assim, ó, por horas e horas e horas, como diz uma música, né? Como canta uma música aqui brasileira, né? Por horas e horas e horas. Mas a gente sabe que se aqui agora são 8h09, não é? Aí já está bem tarde, está na hora de Bebo. descansar. E a Lorena estava dizendo que está bem frio lá agora, estamos invernando, então está bem bom para dormir um pouquinho, né? Para Ah, descansar. A gente quer te agradecer, assim, ó. Ó, a Aline dizendo 5 profissões, super me encontrei nisso. Não foi só tu, viu, Aline? Tem uma turma aqui que eu tenho certeza que se identificou com isso, né? Que a gente vai fazendo, queria que o dia fosse um pouquinho maior, né? Mas vamos embora, vamos lá. Mas muitas das tuas dicas e orientações, eu acho que principalmente de forma simples, assim, né? Mas a tua forma de falar sobre a gente se permitir, eu acho que também deixa um recado bem importante, né? A gente tem a gente vem em um momento assim, ou no passado, da ideia de que a gente tinha que fazer escolhas com as verdades absolutas, né? Uma escolha de profissão que ia ser para o resto da vida, uma escolha de algo que fosse a única coisa que é o teu caminho, começar a ler um livro e ter que terminar porque é obrigatório. Então, quando tu nos dá essa dica de que a gente pode e deve se permitir a fazer aquilo que nos faz bem, né? Dentro, obviamente, da noção, né? Da corretamente, do realidade, corretamente do que a pensando na sociedade. vida em sociedade, claro, né? Mas nessas questões que nos envolvem é tão gostoso te ouvir. Eu, particularmente, né, a gente já te acompanhava aí pelas redes. A Júlia disse que sempre viu os teus vídeos, estava super feliz porque é muito fã. E eu tenho certeza que várias das pessoas que estão aqui nos acompanhando, a Nicole está super elogiando, a Denise também dizendo que foi excelente. Foi mesmo muito, muito bom te ouvir. Em nome da Frente Parlamentar, em nome da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, em nome desse grupo de pais e mães com quem a gente vem debatendo e trocando ideias e falando muito sobre o assunto e que nos incentivam, né? Essas mães e pais, avós e tios e educadores que nos incentivam a sempre buscar referências para nos ensinar um pouco mais, para a gente conseguir compreender melhor. Tem que agradecer muito e em especial a ti, né? Em nome de todos eles eu quero te fazer esse agradecimento muito especial. Muito obrigada por estar conosco hoje e eu te deixo para as considerações finais aí. Obrigada a todos por terem estado aqui e todos os que vão assistir depois também, né? Porque tem muita gente que vai assistir depois. Eu acho que é essa mensagem mesmo, autoconhecimento, se permitir ser a pessoa que você realmente quer ser, porque temos um grande potencial, tudo é possível, né? É possível se desenvolver, é possível atingir os objetivos que nos fazem prazer e que fazem sentido muito mais para a gente do que para as expectativas da sociedade. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Obrigada. Linda demais. Lorena, muito, muito obrigada. Lorena já disse, eu só repito, todas as nossas palestras, os 3 ciclos de palestras, portanto, inclusive essa, ficam aqui, né, no YouTube da TV Câmara Caxias, também estarão nas minhas redes sociais, Marisol_Santos, todas, todas, todas. Quer voltar, quer assistir, quer encaminhar para alguém, aqueles que a gente já identificou, diz, dá uma, né, eu mandei para o meu primo, um primo que mora na Alemanha, eu disse, olha, todinho tu, dá uma ouvida, assiste Boa. isso. Então é assim que a gente tem que fazer, né, e fazendo também as pessoas se compreenderem. E eu quero agradecer em especial também, tá aí, eu já falei da Jéssica e da Suelen, olha ali, ó, aqui a Jéssica falando, né, de nós aqui,
Então, essa sou eu, ó, Lorena, por isso que eu fiz assim. Sou Que eu, né, Jéssica? lindo! Que legal, que legal. E um sorriso, nem sei por quê. Eu agradeço às nossas intérpretes de Libras, que sempre fazem com que essas nossas conversas sejam acessíveis, né? Que incluam. A gente briga tanto por isso. É uma caminhada longa, mas a gente está caminhando. É isso que é importante. Preciso agradecer do meu gabinete, Milena. Sempre a Milena foi quem marcou todas essas palestras desde março. Então, Milena, muito obrigada. Ao Marcelo, que está na coordenação da TV Câmara, que também hoje nos ajudou muito, 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 muito. A Mariana e o Osni na parte técnica, TV Câmara e nos colocando aí nas redes sociais. E, obviamente, a todos vocês que estão acompanhando e que a gente sabe que serão multiplicadores desse assunto tão importante. Eu já falei, mas vou repetir, para que todos possam acompanhar sempre, né? Sigam, acompanhem o canal aí, acompanhem no Instagram, o Cérebro em Ebulição, que vocês vão amar. Sempre com Obrigada. informações importantíssimas. Lorena, um beijo, boa noite para Obrigada ti, para bom todo mundo. descanso, sem palavras para te agradecer, foi sensacional. Obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Beijo, boa noite para todo mundo, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.